Olá pessoal, vamos dar início à gravação aqui de mais uma aula, correção dos exercícios que nós nos propomos a corrigir na semana passada e que por motivos técnicos não conseguimos concluir. Então, corrigi aqui com vocês todas as questões, tá? Identifique os coeficientes, calcule suas raízes e escreva o esboço da parábola dos itens a seguir. Então, na primeira questão, pede primeiro para que a gente identifique os coeficientes. Lembrando que nós temos três coeficientes, coeficiente A, B e C. No coeficiente A, você vai lembrar que é aquele que sempre vai aparecer número associado a uma variável e elevado ao quadrado. Então, você vai ter número, letra elevado ao quadrado. No coeficiente B, você vai ter número e letra, certo? E no coeficiente C é o termo dependente, é só o número. Lembrando que uma função de segundo grau ela pode ser tida como completa ou incompleta. Ela é completa quando ela tem os três coeficientes e ela é incompleta quando ela tem faltando ou o B ou o C, ou o B e o C, tá? Então, nesse caso aqui, o coeficiente A é o 3, o B é 4 e o C é 1. A seguir, ela pede para calcular as raízes, certo? A questão pede para calcular as raízes. Para calcular as raízes, a gente vai usar delta e Bhaskara, certo? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC e x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, onde tem os valores correspondentes aos coeficientes, é só substituir aqui dentro da fórmula. Então, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 1. 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. 16 menos 12, 4. Substituindo também dentro da fórmula, x é igual a menos da fórmula 4, que é o b, mais ou menos a raiz de 4 que nós acabamos de encontrar aqui, que é o valor de delta, vezes 2 vezes 3, que é o a. Então, menos 4, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Agora, a gente vai encontrar o valor da raiz positiva. Então, menos 4 mais 2, dividido por 6. Menos 4 mais 2, menos 2. Dividido por 6, a gente simplifica tudo por 2, vai dar menos 1/3. E x duas linhas, menos 4 menos 2, menos 6. Dividido por 6, menos 1. Agora que a gente tem as raízes, sabe os coeficientes, nós temos condições de montar um gráfico, tá? Como é que nós vamos montar esse gráfico? A partir dos valores. Eu sei que o coeficiente A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Eu sei que o coeficiente C é 1, então eu sei que lá no eixo Y toca lá no ponto 1. E eu acabei de encontrar as raízes. Essas raízes é que vai determinar onde vai ser interceptado no eixo de X, certo? Então, nosso gráfico ficaria assim, parábola voltada para cima, tocando no eixo Y em 1 e no eixo de X, que são as raízes, aqui no ponto menos 1/3 e no ponto menos 1, ok? Item B, 9x ao quadrado mais 12x mais 4. O coeficiente A é o 9, não é isso? O B é 12 e o C, 4. Aplicando dentro da fórmula, substituindo, né? Então, B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes 9 vezes 4. 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 9 vezes 4, 144. 144 menos 144 vai ser igual a 0. Toda vida que delta der 0, a gente sabe que só tem uma raiz real, certo? Então, aqui, quando a gente vai calcular as raízes, a gente vai encontrar apenas uma raiz real. Vai ter o mesmo valor. Então, menos b, no caso, menos 12, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes 9. Menos 12, mais ou menos 0, dividido por 18. E a gente vai saber que para positivo vai dar 12 dividido por 18, a gente simplifica por 6, vai dar menos 2 nonos. E aqui também, menos 12 menos 0, vai ser menos 12 dividido por 18, simplificado por 6, vai dar menos 2 nonos. Ou seja, duas raízes reais iguais, ok? Então, o gráfico ficaria da seguinte forma. Coeficiente A, positivo, com cavidade voltada para cima. Coeficiente C, 4, está aqui tocando o eixo Y, 4. E a raiz real que nós temos é menos 2 nonos, tocando o eixo X. E pronto. Item C, 2x ao quadrado mais 5x mais 9. Aqui nós vamos ter o seguinte. O A é 2, o B é 5 e o C é 9. Aplicando dentro da fórmula, nós vamos ter 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 9.
5 ao quadrado, 25. 4 vezes 2, 8. Vezes 9, 144. 25 menos 144 vai dar menos 72. Aqui foi uma digitação. Todas as vezes que você obtiver um número negativo, você sabe que não existe raiz real. Então, você sabe que não toca o eixo de x. Então, a gente vai olhar agora as outras informações. Eu sei que a parábola é voltada para cima e que toca em y no 9. Então, essa parábola vai tocar aqui no 9, está com concavidade voltada para cima. E, como vocês podem perceber, não toca no eixo de x. Ok? Segunda questão. Esboça o gráfico de cada uma das funções de R em R dada pelas leis seguintes. Y igual a x ao quadrado. E aqui, pessoal, para esboçarmos o gráfico de uma função quadrática, certo? A gente pode esboçar de diferentes formas. A gente pode atribuir valores, certo, a x e encontrar o correspondente dele em y, para então obter as raízes e desenharmos as parábolas, semelhante ao que nós fizemos agora na questão anterior, com a diferença que a gente não atribuiu valores, certo? Ou a gente pode analisar apenas por características e propriedades dos coeficientes, certo? Então, a gente vai agora recordar algumas dessas características para facilitar na construção dos nossos gráficos. Nós temos o coeficiente A. O coeficiente A, ele tem a propriedade da concavidade da parábola. Ele vai determinar se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Logo, se ele é positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, como está aqui, representado. Você vai lembrar de um sorriso, uma pessoa alegre, concavidade voltada para cima, uma pessoa para cima, um sorriso largo no rosto, certo? Quando a concavidade é voltada para baixo, é quando o A ele é menor do que zero, como é representado aqui. Aí você lembra de uma pessoa triste, cabisbaixa, tá certo? Concavidade voltada para baixo. E atenção para esse coeficiente, porque ele é o único que não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, ele não é uma função quadrática, e sim uma função de primeiro grau, ok? E a gente vem para o coeficiente C, depois a gente retoma no coeficiente B. O coeficiente C, ele indica onde a parábola corta o eixo y, onde ele intercepta, onde ele passa lá pelo eixo y, tá certo? Então, se o C ele for maior do que zero, ele irá cortar o eixo de y acima da origem, como é representado aqui nessa imagem, certo? Acima da origem. Se ele for menor do que zero, irá cortar abaixo da origem, também representado aqui nessa imagem. Já se o C for igual a zero, ele irá cortar o eixo na origem, também como estamos representando aqui, certo? E o coeficiente B? O coeficiente B, pessoal, ele exige um pouco mais de atenção. Ele indica a inclinação que a parábola toma após passar o eixo y. Então, você vai ficar atenta onde tem lá o eixo y, né? Onde tocou no eixo de y, pelo coeficiente C, e aí você vai prestar atenção da inclinação a partir do coeficiente B. Se o B ele for menor do que zero, a partir do ponto que o corte do eixo y, a partir do ponto do corte do eixo y, nós iremos descer. Então, aqui, se ele for menor do que zero, cortou aqui no eixo y, a parábola desce, tá? Se o B for maior do que zero, acompanhando a curva, nós iremos subir após o ponto de corte. Então, tá aqui, ó, cortou aqui, subiu. E se o B for igual a zero, então logo após ao ponto de corte, irá seguir reto. Prestem bastante atenção para não confundir, porque em caso positivo também parece. Perceba que esse gráfico aqui parece com esse aqui também. Então, olha aqui, ele tocou aqui, igualzinho a zero. Tocou aqui, ó, e a parábola seguiu reta, tá? Então, olha aqui. Atenção, você pode achar que B é positivo, pois está vendo a parábola subir, mas a regra diz que tem que ser no ponto mais próximo do corte. É como se você pegasse isso daqui e desse um super zoom, e aí você iria visualizar seguindo reto, tá bem? Então, agora a gente vai, de fato, né? Agora que a gente já revisou os coeficientes, nós vamos construir os gráficos. Então, olha aqui, eu sei que o coeficiente A é 1, o B e o C é igual a zero, e então, se eu tenho essas informações, eu sei que aqui é positivo, com cavidade voltada para cima. Eu sei que se o C é zero, ele toca na origem. E se B é igual a zero, ele segue reto aqui. Beleza? No item B, 2x ao quadrado. Coeficiente A, 2, B e C, 0.
Então, aqui, ó, tocou na origem, seguiu reto, né? A concavidade é voltada para cima. O C menos x ao quadrado. Se é menos, então é menos 1, concavidade voltada para baixo. Como também nós temos 0 e 0, segue a mesma regra. Origem e seguindo reto, tá bem? Menos 2x ao quadrado. Nesse daqui, menos 2x, também é voltado para baixo, certo? E aqui segue reto. A terceira questão é semelhante à segunda. Construa o gráfico de cada uma das funções de Rn dado pela seguinte lei. E essa lei, ela agora traz o coeficiente b, certo? Não nulo. Então, no A, 1, no B, menos 2, e no C é igual a 0. Se o A é 1, é positivo, então com cavidade voltada para cima. Se o B é 2, então é 2 positivo, eu sei que após tocar o eixo de x, ou o eixo de y, desculpe, essa parábola ela vai subir. Se o B é negativo, ela vai descer, tá? Então, olha aqui, ó. Tocou aqui no 0, na origem, né? Já que o C é 0. E aí, como o B é negativo, a parábola desce, beleza? Aqui, já temos o contrário, né? Aqui a gente tem o coeficiente A negativo, menos 1, porém o B ele é positivo. Então, se o B é positivo, a gente sabe que a parábola vai subir, tá ok? E aí, sobre a pesquisa, tá? Nessa semana, vocês deveriam ter realizado uma pesquisa sobre o porquê a antena parabólica tem esse nome, não é mesmo? Já que a gente está aí tão adaptado a assistir TV, vamos entender agora um pouco por que a antena parabólica tem esse nome, qual a relação que tem a matemática com isso, tá? Então, na matemática, uma parábola é o gráfico de uma função polinomial de segundo grau, que é justamente o que nós estamos estudando. E esse objeto matemático, ele possui uma propriedade refletora, assim como os espelhos, que nós usamos para refletir a nossa imagem, tá? No espelho, pessoal, o raio que incide no espelho plano, ele é refletido no mesmo ângulo de incidência, certo? Aqui no exemplo, tá? Se um raio incidir sobre uma superfície de modo perpendicular, sua reflexão também será perpendicular. O rapaz está olhando aqui no espelho e ele reflete para ele, tá ok? Mas se o espelho for parabólico, isso é, se tiver um formato de uma parábola, os raios eles refletem em direção ao foco. Nas antenas parabólicas, esse foco ele está localizado na ponta da haste que convergem para o centro do objeto. Como na imagem a seguir. Você tem os raios refletindo aqui e voltando para a haste, certo? Receptor motor. Por isso que as antenas parabólicas ela recebem esse nome, para que possam captar o sinal dos raios que incidem sobre sua superfície, que são fracos, tá certo? E aí ela condensa esses raios e volta lá para o receptor motor, tornando o sinal mais forte, tornando o sinal melhor, certo? Tendo o objetivo de captar e ampliar todos esses sinais, melhorando assim a qualidade, tá certo? Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês, um excelente feriado, forte abraço.